criou o homem para fazer a sua vontade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que o homem recebeu uma missão de Deus, que é dominar sobre a terra, sujeitar essa terra para Deus, trazendo de volta o reino de Deus aqui na terra. Todavia, para essa missão, o homem precisa de uma auxiliadora, precisa de uma ajudadora. E Deus nos deu, graças a Deus, não somente nós temos o homem, também Deus fez, né, a partir da costela que ele retirou de Adão, edificou-a numa mulher. Aí surgiu a figura da varoa, a figura, né, da mulher. E essa mulher complementa o homem, essa mulher auxilia o homem em tudo. Então eu, na mensagem anterior, eu dei, eu fiz vocês verem o valor que tem, né, as mulheres, e como precisamos das mulheres para, né, o homem ele é focado, ele é objetivo para cumprir o seu propósito. Todavia a mulher tem uma visão mais periférica, mais detalhista, e torna tudo mais agradável, tudo mais, né, mais bonito, e assim, né, as coisas começam a funcionar. A auxiliadora que complementa o homem. E daí eu fui até Provérbios capítulo 31, o último capítulo da Bíblia, né? E essa onde fala da mulher virtuosa. Eu sei que ao longo dos tempos, dos séculos, muitos procuraram saber onde está esta mulher virtuosa. Parece que ela não existe aqui na terra, né? Onde está essa mulher virtuosa? Alguns gentilmente chamam a sua esposa de mulher virtuosa, tá? Eu sei, mas nunca chega a esse padrão, não é isso? Então, essa mulher virtuosa não existe. É ideal demais, não existe. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quis começar por aqui para dizer para vocês que esta é a mulher que Deus prepara, Deus deseja para o seu Filho Cristo. A mulher virtuosa é a igreja desejável, é a igreja gloriosa que Deus está preparando para o seu Filho. Irmãos, aparentemente, durante todos esses 20 séculos, Deus não conseguiu preparar essa mulher virtuosa para o seu Filho. Mas eu quero dizer para vocês, veio-me um grande alento de que essa mulher está aparecendo hoje na terra. Nós queremos ser essa mulher. Queremos ser essa igreja, né? Nós, graças a Deus, Deus então nos deu a visão de que nós somos o pequenino rebanho, somos um pequeno em número, mas Deus, aprove a Deus nos dar o seu reino. Nós temos pouca gente nas ruas, mas essa pouca gente, o nosso exército é focado, nosso exército é engajado, e eles estão invadindo as ruas para resgatar as pessoas da porta dos Hades. E também o Senhor nos mostrou que nós somos trabalhadores de última hora. O Senhor ainda nos encontrava desocupados com relação ao propósito dele de trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Então, finalmente, o Senhor, no dia da convocação, em Salmo 110, versículo 3, nos mostra que Deus, no dia da convocação, Ele fez com que a sua igreja, o seu povo, atendesse generosamente essa convocação e se alistou para esse exército. Não só isso, mas os jovens, eu digo jovens, digo até crianças, adolescentes e jovens, estão caindo como gotas de orvalho para a formação desse exército de jovens santos, exército fabuloso, formidável. Então, nós também entendemos que nós somos a igreja em Filadélfia. Depois de tantos anos de degradação,
dos anos que o Senhor tentou restaurar a sua igreja, o fio prateado ao longo dos 20 séculos da história da igreja, Deus nunca permitiu interromper, e finalmente chegou a nossa época, no século 21, e o Senhor tem aqui, pouco a pouco, essa igreja em Filadélfia em formação e consolidação. Graças a Deus, não por nosso mérito, mas é porque o Senhor tem pressa. Ele está trabalhando com seus 7 espíritos, o Espírito na sua completude, está pouco a pouco formando, fazendo surgir essa igreja em Filadélfia, que reúne as condições básicas para Deus poder concluir esta era. Nós temos pouca força, mas o Senhor que está na igreja em Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que abre e ninguém fecha. Ó Senhor Jesus, nós somos bem-aventurados, queridos irmãos, de viver nessa época. A batalha é grande, mas graças a Deus, Deus nos deu graça de batalhar por Ele nas ruas. E agora nós entendemos, irmãos, mais do que isso. Além de pequenino rebanho, trabalhadores de última hora, a igreja em Filadélfia, agora Deus nos mostra que nós somos essa mulher virtuosa, em formação. Finalmente está surgindo essa mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa prepara tudo para o Senhor, para o seu marido. O seu marido é um juiz, né? Está no versículo, onde está? Versículo 23, Provérbios 31, 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O marido dessa mulher virtuosa, ele tem a autoridade para julgar. Né? Em João capítulo 5, versículo 22, vamos ler, vai. Eu li na última palavra, né? João 5, 22, como diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Deus confiou o julgamento para o Filho. O Filho é o juiz, ele é quem julga. Irmãos, então, nosso Senhor Jesus, ele fez o seu trabalho aqui na terra. Ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele viveu todo o tempo como um homem que viveu pelo Pai. Não ousou viver um segundo sequer por si mesmo. Ele viveu não buscando a sua própria glória, mas ele buscou fazer a vontade do Pai. Ele morreu também em obediência ao Pai, uma morte redentora que nos resgatou, né, dos nossos pecados. E ele também ressuscitou, e em ressurreição, Deus, como aprovação a tudo que Jesus fez como homem, Deus o fez, né, Deus o gerou como filho primogênito. Ele disse em Atos 13, 33, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E ele foi alçado à direita de Deus, hoje está ao lado de Deus, no trono de Deus, à sua destra, a destra da majestade. Ele está só aguardando aquele dia para julgar todas as coisas. Portanto, irmãos, ele deixou a igreja, a sua mulher aqui na terra. Então nós somos essa mulher virtuosa, que agora é a nossa vez. Nós precisamos preparar tudo para esse nosso Senhor. Você está pronta? Como a igreja, como uma mulher virtuosa? Nessa mulher virtuosa, eu, infelizmente, não tenho como gastar o tempo. Mas assim, irmãos, essa mulher... Eu vou ler rapidamente, vai, porque é tão rico esse provérbio aqui. Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Realmente é difícil achar, mas Deus está começando a achar aqui na terra. Né? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Ó Senhor Jesus, Cristo confia em nós. E não haverá falta de ganho, falta de lucro.
lucro. Irmãos, uma igreja que agrada o seu marido, agrada a Deus, não é uma igreja infrutífera. Não é uma mulher que só sabe gastar e não sabe criar receitas. Irmãos, nós precisamos ser aquela igreja que sabe gerar frutos. Precisamos ser aquela igreja que produz fruto para o Senhor, produz lucro. Precisamos ter uma vida da igreja produtiva. Não podemos entrar ano, sair ano, continuar os mesmos números de pessoas e não sai do lugar, só vendo as pessoas envelhecendo, não tem fruto, não tem produção. Irmãos, precisam produzir para o Senhor. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãos, nós não queremos fazer mal para o nosso marido. Às vezes, pela nossa vida da alma, fazemos mal para ele. Às vezes, pelo nosso jeito, rompante de ser, na nossa vida natural, nós causamos desastre para ele. Mas essa igreja virtuosa não faz mal para o seu marido. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Você sabe que naquele tempo não tinha lojas, departamento para comprar roupas para casa. Hoje você vai para shopping, você vai para lojas de departamento, você vai lá, ou você hoje pela internet você compra, mas naquele tempo você tem que tecer, você tem que fazer primeiro a fiação. Você precisa ter lã, precisa de linho, precisa puxar fio. E começar a fazer, começar o trabalho de fiação. Quem sabe? Quem conhece? Precisa de trabalho de fazer a fiação, tá? Tanto é que, aqui em frente no versículo 19, fala assim, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Quem sabe o que é roca? Quem sabe o que é roca? Vocês já viram essa? É uma roda de madeira com um pedal que gira e a mulher vai juntando os fios, sejam fios de algodão, fios de lã, fios de linho, vocês sabem, e vai enrolando, colocando no rolo o fio. Isso é a fiação, fazendo a fiação. Isso quando se tem uma máquina já mais moderna com uma roda. Mas antigamente era numa vara. E na ponta da vara é que como se enrola novelo, certo? A fiação. É com esse fio é que faz o tecido. Nós temos trama e urdidura. Vocês sabem, Vamos tecendo fio a fio, um fio na horizontal, um fio na vertical, um fio na horizontal, um fio na vertical, e assim surge o tecido. Então, a mulher virtuosa precisa trabalhar a partir de fios, precisa fazer fios, precisa fazer lã, precisa fazer linho, ainda precisa tecer para poder produzir roupa, para os seus filhos não passarem frio, para agasalhar no inverno, para ter cobertor no inverno. Irmãos, a igreja tem que pensar em tudo. Pensar nos seus filhos, pensar nos irmãos novos convertidos, pensar nas pessoas que nós pregamos, precisamos sair na rua para pregar o evangelho, gerar nenês. Precisamos trazer para a rede de cuidado, precisa ter berçário, precisa cuidar. Você está pronto para fazer isso? Vamos ser uma igreja produtiva, que é a mulher virtuosa, tá? Ó Senhor Jesus. E ainda à noite, e já se levanta, versículo 15, e dá mantimento à sua casa. Ela não é preguiçosa, ela é diligente. Ela não fica esperando no gabinete, no gabinete do escritório, fica esperando, não. Ela vai trabalhar. Ela vai à rua buscar pessoas, resgatar pessoas, vai buscar alimento de longe, como um navio mercante, Então, irmãos, essa é a mulher diligente, essa é a igreja do Senhor, irmãos, agora na era do Apocalipse. E ainda abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ela cuida das pessoas necessitadas, das pessoas
como Jesus disse em Mateus 5, não é isso? Ele veio aqui na terra, viu as multidões como que as multidões estavam todas aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Ele então veio aqui na terra e curou todos das suas doenças e enfermidades. Irmão, essa é a mulher virtuosa que se preocupa com as pessoas que estão nas ruas. Se preocupa com as pessoas que estão em depressão, se preocupa com as pessoas que estão no meio de uma enrascada, do desespero da vida. Irmão, nós precisamos salvar essas pessoas. Essa é a mulher que acode os necessitados. Ó Senhor Jesus. Bom, eu acho que eu falei o suficiente, não tenho tempo de falar tudo, mas vocês sabem o que eu estou falando. Só para terminar, né, versículo 28, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque ela já trabalhou para o dia de amanhã. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Vamos levantar nossa cadeira, nosso sofá, nossa cama. Está terminando a pandemia, vamos sair. Muitas mulheres procedem virtuosamente, muitas igrejas, muitos grupos, mas tu a todas sobrepujas. A igreja em Filadélfia, essa mulher virtuosa sobrepuja a todas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Não estamos nos referindo à mulher bonita, à mulher formosa, mas à mulher produtiva, a mulher útil para concluir o plano de Deus aqui na terra, fazendo a sua vontade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Um dia o Senhor vai louvar essa igreja de público. Você quer fazer parte dela? Eu quero fazer parte da mulher virtuosa da igreja. Amém? Tá bom, então vamos para as 9 bem-aventuranças. Vamos? Mateus 5. Ou antes, vou fazer o seguinte. Senhor Jesus. O que é? Que é bem-aventurado? Bem-aventurado os pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é feliz. Feliz. Todo ser humano corre atrás da felicidade. É ou não é? Corre e nunca acha. O homem até hoje está buscando felicidade, correndo atrás de felicidade. Os filósofos discutem que é a felicidade. Já estão começando a tatear, estão começando a descobrir alguma coisa. Descobriram que a felicidade não está em você ganhar na loteria, ganhar na promoção, né, ganhar no sorteio, ganhar, mas eles já começaram a descobrir que a felicidade está no dar. E Deus é o mais feliz de todos, porque Ele é o doador universal. Ele dá a nós tudo o que necessitamos para viver. Ele dá o ar que respiramos, dá a água que bebemos para sobreviver. Ele nos dá alimento, não é isso? Ele nos dá tudo. E, acima de tudo, o maior amor de Deus, Ele nos deu o seu próprio Filho. Deus é feliz. E eu diria até que Deus é a própria felicidade. Você quer a felicidade? Tem que ir até Deus. Por isso que a igreja, como a realidade do reino dos céus, ela é feliz quando ela é transportada para o céu.
Se ela permanecer no plano da terra, ela não encontra felicidade. A felicidade não está aqui nesse plano. A felicidade está onde Deus está. A felicidade está no céu. E a igreja é algo celestial. Embora vivamos na terra, a nossa natureza é celestial. Vocês estão entendendo? Então, que é a verdadeira felicidade, irmãos, é o próprio Deus. Só Deus pode dar essa felicidade. Portanto, irmãos, as 9 bem-aventuranças são para nos transportar, como a igreja do Senhor, transportar-nos da terra para o céu. Essa é a nossa natureza, tá? Senhor Jesus, Provérbios 8, versículo 30. Eu vou pegar King James atualizada. Bom, primeiro eu vou ler aqui na nossa versão aqui. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia, e eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim: então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto, dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. A felicidade é próprio Deus. Quando você estiver ao lado de Deus, ao lado de Cristo, você terá prazer, você terá a verdadeira felicidade. Por isso eu digo sempre para o amigo que na eternidade futura não vai ter mar, não vai ter peixe para ele pescar. Porque ele não precisará mais desse tipo de prazer. Deus será o seu prazer. Deus será a verdadeira felicidade. Hoje, como homem aqui na terra, nós precisamos de várias descontrações, precisamos de entretenimentos, para nos dar um pouco de refrigério, um pouco de descanso, um pouco de alegria. Mas, irmãos, um dia, quando nós nos chegarmos naquele dia, estarmos com Deus, irmãos, não haverá mais necessidade, porque Deus é a própria felicidade. Então, bem-aventurado é aquele que está no reino dos céus. Quem é transportado para os céus, onde Deus está, você é feliz. Por isso eu lembrei aqui, quando estava orando, me lembrei de 1 Pedro capítulo 1. Quando Pedro fala das nossas provações para a salvação da nossa alma, porque hoje ainda é necessário passarmos por algumas tribulações para que o Senhor possa produzir um ouro verdadeiro, que o irmão André falou na conferência. O Senhor quer aumentar o valor da nossa fé, Ele quer tornar mais pura a nossa fé, purificando esse minério de ferro, tornando cada vez mais puro. Quanto mais puro é o minério de ferro, mais valioso é. Então, nós precisamos todos passarmos por essa provação, não tem jeito. Aí, de repente, ele fala assim no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Quando o Senhor voltar, Ele vai nos dar louvor, glória e honra. Mas de repente aparece um versículo 8 que parece que não se encaixa com nada. Aqui diz assim: a quem não havendo visto a mais. O nosso Senhor nós não vemos, mas nós amamos. Nosso Deus, no qual não vendo agora, mas crendo, é pela fé.
crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, essa alegria é indizível, inefável. Você não consegue nem dizer para o seu vizinho que alegria é essa, porque essa alegria é a alegria que Deus nos dá, só o Senhor pode nos dar. Por isso que o Senhor falou para os seus discípulos, né, a minha alegria eu vos dou, não a alegria deste mundo, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, essa alegria é indizível, não dá para explicar, ela é cheia de glória. Nós costumávamos cantar um hino que dizia assim: alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, oh alegria inefável, dela nem metade podemos falar. Não é assim? Essa é a felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos lá de cima. João 8, como Jesus disse, João 8. Eu li isso também já. João 8, versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. O rei do reino dos céus não é desse mundo, embora ele veio nesse mundo, viveu aqui na terra por mais de 30 anos para cumprir a vontade de Deus. Aí chega em João 17, que ele fala, versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Irmãos, nós não somos desse mundo, como nosso Senhor Jesus não é. O reino, a realidade do reino dos céus, que é a igreja, não é desse mundo, porque o rei do reino dos céus não é desse mundo. Mas nós estamos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. E o Senhor fala por Pai: eu não o peça que os tires do mundo, porque o Senhor precisa de nós aqui no mundo. Não sei se vocês entenderam. Nós não somos do mundo, mas é necessário nós estarmos aqui no mundo. Para quê? Para fazer a vontade do Pai, para pregar o Evangelho, para edificar a igreja. Para isso, irmãos, o Senhor nos deu esse corpo. Enquanto esse corpo durar, enquanto viver esse corpo, a minha missão aqui na terra é fazer a vontade de Deus, por meio desse corpo. Então, eu vivo nesse mundo por meio desse corpo. Vocês estão entendendo? Mas é tolice achar, então, enquanto eu vivo nesse corpo, nesse mundo, eu devo satisfazer esse corpo. Isto é, eu vou viver para ganhar muito dinheiro, eu vou viver para ter máximo de conforto possível, máximo de segurança financeira para minha família, eu vou viver, investindo esse meu corpo nesse mundo. Não. Na verdade, eu não vim para, não sei como explicar, eu não sou desse mundo. Bom, vamos lá. Como é que o homem foi criado? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abre a sua Bíblia, vai. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Então, primeira coisa que Deus fez com um material existente da terra, que é o próprio pó da terra, Deus fez do pó da terra o nosso corpo. Mas quando Deus fez com o pó da terra o nosso corpo, esse corpo não estava vivo, não tinha vida, certo? Não estava vivo. Por que Deus fez ao homem esse corpo do pó da terra? Porque o desejo dele é que esse homem viva aqui na terra, para fazer a vontade de Deus. Sem esse corpo, a gente não teria como viver aqui, não é isso? Deus quer fazer a vontade dele aqui na terra. Por isso que ele nos deu o corpo. Então, põe na sua cabeça, eu tenho esse corpo, não é para outra coisa. Eu tenho esse corpo, é para Deus fazer a sua vontade aqui na terra. Mas eu mesmo, pela criação de Deus, eu não sou desse corpo, não sou desse mundo. A criação do homem é pelo sopro do Deus eterno. Deus então soprou nas narinas, né, desse homem, e o homem viveu, passou a ser alma vivente. E esse sopro de Deus, o fôlego de vida, traduzido para fôlego de vida em Gênesis 2:7, eu já li isso, né, em Provérbios 20:27, é traduzido para o espírito do homem. Então, o fôlego de vida em hebraico é Neshama. Quando Deus soprou para dentro daquele boneco de barro, esse fôlego de vida Neshama entrou no boneco de barro, formou o espírito humano dentro do homem. Então, eu e você temos o espírito dentro de nós, o espírito do homem, o sopro do Deus poderoso e eterno entrou em mim e formou o meu espírito humano. Portanto, o meu espírito humano é do mesmo material de Deus, que é o espírito. Meu espírito humano foi feito para receber Deus, para fazer contato com Deus, que é espírito, e para conter Deus aqui dentro de mim, como um vaso. Está certo? E o homem passou a ser uma alma vivente. Cada um de nós tem a sua personalidade, tem a sua, né, identidade pessoal. Nós não somos robôs. Deus não nos fez, né, uma fabricação em série. Todos nós somos iguais. Não somos iguais. Não há um igual ao outro aqui na terra. Então, irmãos, nós somos alma vivente, com o espírito humano dentro de nós, e o corpo Deus nos deu para viver aqui na terra. Então, o nosso espírito e nossa alma, eu já li isso, né? Acho que em Eclesiastes 3:11, vocês lembram? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, o nosso espírito e a nossa alma são a eternidade que Deus colocou no homem. Então, irmãos, nós não somos meramente esse corpo terreno. Nós somos essencialmente formado pelo sopro de Deus, e surgiu com o sopro de Deus o espírito humano e a alma. Nós passamos até a alma. Então, esse corpo, única coisa que nós temos da terra é o corpo. Vocês têm que entender isso. Única ligação que você tem com essa terra é o seu corpo. Um dia, quando o seu corpo morrer, você não terá mais nenhuma conexão com essa terra. Por isso, não viva para as coisas dessa terra. Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Nós procedemos lá do alto. A nossa procedência é lá. A nossa origem é lá no alto. Por que tanta tolice em querer ganhar tantas coisas aqui na terra? Não é mesmo, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, quando você creu em isso na criação, agora na regeneração, no novo nascimento que aconteceu, João 3, não é isso? Nicodemos falou, como é que você pode fazer essas coisas que nenhum homem pode fazer? Se Deus não lhe der
para fazer isso. Como é que você consegue fazer essas coisas, Jesus? Jesus falou, você quer saber como eu faço essas coisas? Então você precisa nascer de novo. Nascer de novo ali em Gênesis 3 é nascer do alto. Não é nascer aqui da terra de novo, né? Dá uma olhada, João 3, Senhor Jesus. Versículo 3, né? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, essa palavra novo aqui é do alto, do céu, de Deus, de cima. Se alguém não nascer de cima, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus é celestial. Reino de Deus é lá do alto. Versículo 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu? Então não te admires de eu te dizer, né? Importa-vos nascer de novo, importa-vos nascer do alto. Aí o vento sopra para onde quer, você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós passamos, irmãos, com o novo nascimento, com a regeneração do Espírito, nós passamos, ou deveríamos a viver assim, não mais viver pela nossa mente daqui da terra, nosso pensamento, na vaidade dos nossos pensamentos. Nós deveremos, depois da nossa regeneração, nós deveríamos já estar vivendo pelo Espírito, não pela nossa mente lógica. Nós ainda vivemos muito pela nossa mente lógica. O Senhor precisa nos salvar disso. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, todas aquelas tribulações visam nos salvar, né, de viver pelo nosso homem natural. Então, irmãos, nós somos duplamente do céu. Na criação fomos criados pelo fôlego de Deus, sopro de Deus. E na regeneração, nós nascemos do Espírito. Nós nascemos do alto. Nós não somos daqui da terra. Por isso, irmãos, as 9 bem-aventuranças demonstram, manifestam a nossa natureza celestial. A igreja é de natureza celestial. A igreja não é uma organização humana religiosa aqui na terra. A igreja é de natureza celestial. E a igreja, o reino dos céus corresponde, né? Eu fiz uma figura, vocês viram, o reino de Deus é Deus, o domínio de Deus, e eternidade é eternidade. Né? E o reino dos céus compreende a era da igreja e o reino milenar, só a parte celestial. Só a parte celestial. Então, o reino dos céus, no tempo da igreja, irmãos, no tempo de hoje, pode aparecer o reino dos céus em 2 aspectos. Um aspecto é a sua realidade, tá? Outro aspecto é a sua aparência, tá? Vou falar primeiro da aparência. O que é a aparência? Né? Eu vou ler aqui o que eu preparei aqui. A aparência do reino dos céus é a sua configuração exterior, o que você vê na fachada. É uma percepção superficial, como é revelado pelo rei à beira-mar em Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a... Vocês se lembram? Os reinos do céu, aquelas 7 parábolas, que eu já usei algumas delas ao falar das 7 igrejas de Apocalipse. Tá? Ali Jesus fala em aparência. Por quê? Porque é a aparência de toda a cristandade.
Ali tem o quê? Tem um trigo e também tem um joio. Numa grande casa tem utensílios, vasos para honra, também vasos para desonra. Então é toda a aparência, né, do reino dos céus, é a cristandade em geral. Mas, irmãos, nós precisamos ir passo além. Nós não podemos viver apenas como um cristão nominal. A quem é você? Eu sou um cristão. Muitos se denominam cristão, às vezes nem regenerado é, certo? Então essa é a aparência do reino dos céus. Mas nós precisamos aprender a viver na realidade do reino dos céus. O que é a realidade do reino dos céus? A realidade do reino dos céus corresponde ao seu conteúdo intrínseco, que constitui a sua essência de natureza celestial e espiritual, como é revelado pelo rei no monte em Mateus 5, 6 e 7. É a vida normal da igreja em Romanos 14, 17. Como diz Romanos 14, 17? O reino de Deus não é comida ou bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este versículo define bem a realidade do reino dos céus. A realidade do reino dos céus é a sua essência, é a sua, né, a sua constituição intrínseca, é o seu conteúdo intrínseco, né? É a sua essência, é a sua natureza espiritual, sua natureza celestial. Irmão, nós queremos viver nessa realidade. Não vamos nos enganar. Vamos procurar, irmãos, viver na realidade do reino dos céus. Porque quem vive hoje na realidade do reino dos céus, irmãos, vai produzir, vai se tornar, no final dos tempos, a época que nós estamos, eu vou repetir, quem vive na realidade do reino dos céus, você vai fazer parte do pequenino rebanho, você vai fazer parte dos trabalhadores de última hora, você vai fazer parte da igreja em Filadélfia, e você vai fazer parte dessa mulher virtuosa. E essa realidade do reino dos céus, irmãos, vai trazer a manifestação do reino dos céus. E o que é a manifestação do reino dos céus? É reinar com Cristo no milênio. Então eu vou ler aqui, a manifestação do reino dos céus refere-se à vinda do rei com poder, como é revelado pelo rei no Monte das Oliveiras, registrados em Mateus 24 a 25. A parte celestial do reino milenar vindouro, chamada de o reino de seu Pai, em Mateus 13, 43. Dá uma olhada, Mateus 13, 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse reino do seu Pai, irmãos, é a parte celestial do reino milenar, tá? E a parte celestial do reino milenar vindouro é chamado do reino de seu Pai, que é o reino dos céus manifestado em poder, onde os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 4 e 6, dá uma olhada. Se você hoje fizer parte da realidade do reino dos céus, provavelmente você participará da manifestação do reino dos céus. Capítulo 20, versículo 4, a parte final que diz assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa parte celestial
chama-se a manifestação do reino dos céus, tá? E aí tem a parte terrena do reino milenar. A parte celestial, irmão, será composta de vencedores da igreja. Se você hoje viver a realidade do reino do céu, você será vencedor no reino, na manifestação do reino dos céus, e esses vencedores, irmãos, vão reinar na parte celestial sobre a terra. E nós, pelo fato de nós estarmos na parte celestial, irmãos, nós não teremos mais matéria. Você não terá mais peso. A gravidade não terá mais ação sobre você, nem a mim. Aleluia, né? Porque nós teremos aquele corpo de ressurreição de Cristo. Vocês se lembram? Jesus, depois que ressuscitou, não apareceu aos discípulos? Ele apareceu em uma forma de uma pessoa. Mas ele falou assim, toque aqui a minha mão, toque aqui ao meu lado. Não é isso? Parece matéria, mas não é matéria. Ele desapareceu. Ele pode entrar no recinto e pode sair do recinto sem ter que abrir a porta para ele. Certo? Irmão, graças a Deus, nós seremos assim. Nós vamos reinar por Deus. Não precisa de avião mais. Eu não preciso comprar mais passagem em avião. Não precisa nem de ônibus, não precisa nem comprar carro mais. A gente pode, porque não teremos mais matéria. Mas aqui na parte terrena ainda precisa da matéria. Vocês entenderam? Então, a parte terrena do reino milenar é chamado de reino messiânico. Chamado de reino do Filho do Homem em Mateus 13, 41. Dá uma olhada. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse Filho do Homem, né, ajuntará no seu reino. Então, o reino do Filho, tá, é a parte terrena. E na parte terrena, né, também é chamado de tabernáculo restaurado de Davi, em Atos capítulo 15, versículo 16. Dá uma olhada. Atos 15, 16. Atos 15, 16, que diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. É a parte terrena, né, onde os remanescentes de Israel, no final dos tempos, eles vão reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Eles então invocarão o Senhor pedindo socorro. E eles serão salvos, eles serão levados para a parte terrena. Por isso que é chamado de reino messiânico, na parte terrena do reino milenar, para ajudar as nações a adorar ao Senhor. Isso está em Zacarias 8, dá uma olhada, Zacarias 8. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor ao Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Isso aí já é no milênio, no reino milenar, na parte terrena, tá? Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vocês entenderam? Essa será a parte terrena. Tá? Esses judeus remanescentes irão ajudar
serão como sacerdotes aqui na terra, ajudar as nações a adorarem o Senhor. E nós, na parte, nós eu digo vencedores. Na parte celestial, tá? Aí já não sem matéria. Nós então teremos um corpo de ressurreição. E quando chegar o novo céu, nova terra, aí sim, né? Aí os não vencedores também amadurecerão e farão parte da esposa do Cordeiro de Cristo, e nós vamos viver unidos ao Senhor para todos sempre, na eternidade futura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e é uma eternidade sem fim. Não é maravilhoso? Então vamos ver bem-aventurança? Vocês entenderam o que eu quis dizer até agora, né? Nós não somos dessa terra. Mateus 5. Eu também quero dizer para vocês, irmãos, essas 9 bem-aventuranças, na verdade, não é meramente doutrina para nós. É o que o Senhor já vem fazendo. Eu me lembro em 2017, a situação, a condição das igrejas, talvez seja por causa dos anos seguidos de enfermidade do irmão Donk, a condição das igrejas não era boa. Vocês sabem disso, 2017. Mas o Senhor, graças a Deus, o Senhor começou a restaurar entre nós. E essa restauração, irmãos, não é meramente de comportamento, mas de transferência. Deus começou a nos transferir do plano terreno para o plano celestial. É o que essas 9 bem-aventuranças visam fazer. As 9 bem-aventuranças não apenas nos ensinam como comportamento. Você deve fazer assim, deve fazer. Não. Essas 9 bem-aventuranças é para nos transferir de plano. Nós não somos dessa terra. A natureza da igreja é celestial, é espiritual. Portanto, vamos viver a nossa realidade dessa natureza celestial. E as bem-aventuranças nos levam lá. Então, nós precisamos aprender a viver pela natureza celestial, mas com o corpo na terra. Os pés no chão. Vocês entendem? Essa é a dificuldade. De um lado, a gente tem a natureza celestial, mas por outro lado, ainda vivemos aqui na terra. Tá? Então, vamos lá. A igreja é composta por pessoas criadas pelo sopro divino, já falei, Gênesis 2:7, regenerados do alto pelo segundo sopro, pelo Espírito Santo. Isso eu não li ainda, né? Está em Atos 20, dá uma olhada, Atos 20, 21 e 22. Atos 20 não, é João 20, perdão. João 20. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ué, como é que Jesus entrou? Hein? Todas as portas da casa estavam trancadas? Como é que Jesus entrou? Ele tinha um corpo não mais material, um corpo de ressurreição, tá? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, é importante a gente, como igreja, ser enviada, né? E havendo dito isto, soprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele soprou. Recebei o Espírito Santo. O homem já foi criado pelo sopro de Deus. Mas a regeneração nossa também veio pelo segundo sopro de Deus. O segundo sopro de Jesus nos fez nascer do Espírito. Então nós somos seres totalmente celestiais, tá? Então nós vivemos aqui na terra só por meio do corpo formado do pó da terra. Portanto, irmãos, não despreze esse corpo. De um lado você é espiritual, de natureza espiritual, natureza celestial, né? Você foi formado pelo fôlego da vida e você foi regenerado pelo sopro do Espírito Santo. Mas esse corpo é importante, porque sem esse corpo Deus não tem quem faça a sua vontade na terra. Por isso em
Romanos 12, 1 fala: apresentei os vossos corpos como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como vosso serviço mais racional. Porque sem o seu corpo, Deus não consegue trabalhar aqui na terra. Se o seu corpo não for para a rua e contatar as pessoas, orar pelas pessoas, quem que vai? Como é que Deus vai alcançar aquelas pessoas? Então, irmãos, nós temos esse corpo, é justamente fazer trabalho de Deus aqui na terra. Mas tem que lembrar que nós não somos dessa terra. Nós somos do céu. A nossa natureza, a natureza da igreja é celestial. Tá? Então vamos lá. Primeira bem-aventurança. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes espíritos. Se você pegar a King James atualizada, está melhor traduzida: bem-aventurados os pobres em espírito. Está na versão King James atualizada. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, eu vou repetir, em grego é makarios. Mas esse bem-aventurado, na verdade, é felicidade, é feliz. Você quer ser feliz? Está faltando felicidade na sua vida? Se está faltando, vamos aproveitar para aplicar isso. Vamos aprender a ser pobres em espírito. Pobre em espírito. Feliz é aquele que conhece a sua natureza celestial e é governado pelo Rei do reino dos céus, durante todo o tempo de sua permanência na terra, enquanto viver o seu corpo. Eu vou repetir. Você quer ser feliz? Eu escrevi assim, tá? Feliz é aquele que conhece a sua natureza celestial e é governado pelo Rei do reino dos céus, durante todo o tempo de sua permanência na terra, enquanto viver o seu corpo. Enquanto o seu corpo vive, você permanece na terra, porque o dia que o seu corpo morrer, você não permanece mais aqui na terra. Tá? Então, enquanto vivemos, irmãos, nós precisamos aprender que nós temos uma natureza celestial e somos governados pelo céu, o Rei do reino dos céus. É uma felicidade que excede as... Agora eu vou ler uma nota de King James atualizada. Olha só, não sou eu que estou falando. É uma felicidade que excede as circunstâncias. Não é que você ganhou na loteria e está feliz, né? Não. Que tem a ver com um profundo sentimento de paz e alegria que todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo e seu reino devem sentir e desfrutar, mesmo em meio às aflições cotidianas. É uma coisa que excede as circunstâncias. É uma coisa que você tem inerente a você. Você é do céu, você não é dessa terra. Essas aflições, você entende para que essas aflições? Essas aflições, na verdade, são para te amadurecer. Essas aflições para você tornar mais espiritual, para Deus usar mais você, entendeu? Então você não se entristece por causa dessas aflições. Pelo contrário, você é alimentado pela felicidade lá do céu. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o homem terreno, ele é arrogante, ele é presunçoso, tá? Eu vou explicar mais ou menos também pela King James atualizada, tem uma nota que diz assim: quando Deus deu a lei ao povo de Israel, os escribas e fariseus ensinavam que quem cumpre toda a lei com exatidão, porque eles ainda, até hoje, acham que o homem é capaz de cumprir toda a lei com exatidão. Então, quem cumpre toda a lei com exatidão, ele é rico no Altíssimo. Isso é o que os escribas e os fariseus, eles ensinaram e ensinam durante todos esses séculos. Então, os judeus recebem esse ensinamento. Aquele que guardar toda a lei, aquele que cumpre com precisão toda a lei, ele será rico no Altíssimo. Tá? E ainda mais, aquele que observa as tradições judaicas transmitidas pelos pais, de
boca em boca, tem a Torá escrita, que é o Pentateuco, e tem a Torá falada, transmitida pelas tradições. Então, quem observa essas tradições será ainda mais rico. Por isso que Jesus usa a palavra pobre. Vocês entenderam ou não? Porque o homem pensa que ele pode ser rico usando sua força natural para cumprir as exigências de Deus. Irmãos, na vida cristã é a mesma coisa. Muitos cristãos pensam que eles podem agradar a Deus com a sua força natural. Eles podem agradar a Deus fazendo as coisas para Deus. Irmãos, não dá. Não é por aí, não é isso? O homem precisa, se você quer ir para a esfera do céu, a primeira coisa que você precisa aprender é ser pobre. Ser pobre em espírito. Porque não há nada errado em observar a lei, não é nada errado. Os judeus estão certos, tem que observar a lei. Mas homem algum tem capacidade de observar toda a lei. E sim, não há nada errado em observar a lei, e sim ter um coração soberbo e orgulhoso por cumprir ordenanças e preceitos. Está vendo? Eu não sou como aquele pecador, não é isso? Como aquele publicano. Eu oro ao Senhor tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes, né? Então, eu não sou como aquele. Por quê? Porque a observância, a capacidade de observar a lei, torna uma pessoa arrogante, torna uma pessoa rica em si mesmo, não é isso? Então, esse princípio se aplica a todo homem que vive na esfera terrena e procura observar os princípios celestiais de Deus, né? Ele precisa se esvaziar de suas capacidades e mudar-se de plano. Não tem como você fazer as coisas da esfera celestial se você não mudar de plano. Você precisa mudar de plano para o plano celestial. Então, ser pobres em espírito, irmãos, é esvaziar-nos de todos os nossos recursos naturais, terrenos, para os céus governarem as nossas ações do nosso viver. Deixa os céus governarem as suas ações. O espírito aqui se refere ao nosso espírito humano, pobres em espírito, espírito humano. A parte mais profunda do nosso ser, é o órgão pelo qual contactamos a Deus e percebemos as coisas espirituais. Se eu estiver com o meu órgão espírito, que é para contactar Deus, rico, eu não tenho espaço para contatar Deus, não tenho espaço para Deus. Vocês entenderam? Então eu preciso ter espaço para contatar Deus, para receber Deus. Se eu me acho muito cheio, arrogante, soberbo, eu tenho capacidade, eu não tenho como receber Deus, não é isso? Então nós precisamos, graças a Deus, irmão, eu estou dizendo isso e eu acho que é a nossa experiência. De 2017 para cá, nós aprendemos muito isso, não aprendemos? Aprendemos a não depender mais da nossa capacidade. Nós aprendemos a esvaziar de nós mesmos. E o Senhor tem nos abençoado muito, não tem? Precisamos ser pobres, esvaziados, descarregados, nessa parte do nosso ser espírito humano, para que percebamos e possuamos o reino dos céus, porque o reino dos céus é celestial e espiritual. Porque deles são o reino dos céus. Porque se você viver uma vida governada por Deus aqui na terra, você vai ser vencedor na manifestação do reino dos céus. Portanto, irmãos, quem vive esvaziado de si mesmo, de suas capacidades, e depender do contato com Deus para viver, o céu governando você, você será um vencedor. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. É isso, né? Porque serão consolados. Irmão, chorar, é claro, primeiramente chorar pela situação do mundo desconectado com Deus. Por isso que nós gastamos um tempo para falar sobre conexão e desconexão. Cristo é o centro conector de todas as coisas que Deus criou, não é isso? Só que com a rebelião de Satanás, a criação foi desconectada e Deus recriou aqui na terra durante 6 dias, mas com a queda do homem em Gênesis 3, o homem e toda a criação na terra também foram
desconectados com Deus. Então, a situação do mundo desconectado de Deus, irmãos, desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, né, é para chorar, porque é onde impera o pecado, a morte, corrupção e desordem. Isso você vê nas ruas, não vê? Vocês comportadores que têm contato todos os dias com as pessoas nas ruas, você percebe como as pessoas estão despedaçadas. As pessoas estão vivendo em angústia, em desespero. Caem em prantos quando você fala, posso orar por você? Não poucas pessoas. Irmãos, por quê? Porque estão desesperadas. É para chorar, é para chorar. Romanos 3. Aquele dia, antes de compartilhar, eu estava orando ao Senhor, Senhor, me abre o seu coração, o que o Senhor está sentindo? Aí de repente eu passei a chorar. Eu percebi o desespero de Deus. Eu me lembrei desses versículos aqui. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, Deus criou o homem de uma maneira tão maravilhosa, pelo sopro divino, com uma expectativa tão maravilhosa, e o homem chegou a um ponto que não há quem conheça a Deus, não há um que busque a Deus. Isso também está em Salmos 14, dá uma olhada, Salmos 14. Ó Senhor Jesus. Irmão, isso é para chorar, né? Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor, pensa no desespero do coração de Deus. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Ele está procurando se há quem entenda. Porque Ele criou o homem, porque Ele criou esse universo. Para ver quem entenda, né? Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Por isso que o Senhor, quando veio aqui na terra, em Mateus 9, dá uma olhada, Mateus 9. Versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Irmão, nós precisamos aprender como igreja, como uma mulher virtuosa. Vamos deixar nossa preguiça. Porque Jesus não veio aqui ficar num gabinete, numa sala, num ar-condicionado, para ensinar num seminário. O Senhor Jesus, Ele veio percorrer todas as cidades e aldeias, povoados. Às vezes nós, confortavelmente instalados como irmãos responsáveis de tal igreja, a gente tem um escritório com ar-condicionado, a gente não quer sair mais de lá. Irmão, está na hora da gente aprender a ir para a rua. O rei do reino dos céus estava tão desesperado pela situação do mundo, ele chorava pela situação do mundo, que ele ia às ruas, ia ao povoados, às cidades. Irmão, nós precisamos fazer isso. E percorreu Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Essas doenças e enfermidades, irmãos, vieram por meio do pecado, da corrupção, da queda, da rebelião. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Vamos nos compadecer, irmãos, das pessoas. Compadeceu-se delas porque estavam aflitas
e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus, esse foi o desespero de Jesus. Irmãos, que essa mulher virtuosa que é a igreja em Filadélfia, vamos ter o mesmo coração de desespero de Jesus. Nós seremos consolados vendo o resultado na nossa pregação do Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, foram resgatadas. Quantas pessoas, não poucas pessoas, irmãos, queriam tentar suicídio. E graças a Deus foram salvas. Essas pessoas foram salvas. E quantas pessoas com a vida destroçada, com o casamento desfeito, o Senhor foi curando, né, toda sorte de doença e enfermidades. Irmão, nós temos que olhar para isso. Versículo 5, para outra bem-aventurança. Vamos lá. Eu preciso correr um pouco para terminar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos aqui significa pacífico, gentil, dócil e humilde. Parece que a melhor tradução ainda é humilde. Irmãos, ser manso é ser humilde, né? Lembra que o Senhor falou, aprendi de mim que sou manso e humilde de espírito, não é isso? Então, humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus. Eles não são arrogantes, né, confiando em suas próprias forças, né? Então, eles confiam em Deus mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra a injustiça e aceitar sua forma de lidar conosco como a melhor sem resistir. Isso é o próprio Strong que traduz essa palavra. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós confiamos inteiramente no Senhor, do Rei dos Reinos dos Céus. A gente não tenta vingar por nós mesmos, né? Se alguém nos comete alguma injustiça conosco, nos faz sofrer por causa disso, não nos defendemos. Não vamos contra essas pessoas com raiva. Não, nós somos mansos, somos humildes, porque nós sabemos que tem um rei controlando tudo. Deixa o rei, né, lidar conosco da melhor maneira. Ele sabe lidar conosco, não é isso? Se não tivermos um coração correto de amor pelas pessoas na pregação do Evangelho, irmãos, qualquer entrave, qualquer problema poderá nos fazer mudar de humor, ficamos tristes, chateados, né? Ou nos bloquear. Aí para a comportagem, né? É ou não é? Por isso que eu venho repetindo para os colportores. A colportagem não é para ganhar dinheiro. Se você pensa em ganhar dinheiro, você não vai fazer fluir a colportagem. A colportagem é por amor às pessoas. A colportagem é por amor ao Senhor. Primeiramente, o Senhor perguntou a Pedro, amas-me mais do que esses outros? Por amor ao Senhor é que nós amamos o que o Senhor ama, que são as pessoas. Por isso, irmãos, essa é a verdadeira origem da colportagem, é salvar as pessoas, tirar as pessoas, né, da miséria e pregar o Evangelho do Reino por meio dos livros, né? Então, com um coração manso e humilde, praticamos o posso orar por você? Então, é com um coração manso e humilde, libertando as pessoas do jugo de Satanás e cuidando dessas pessoas na igreja, pela rede de cuidado. E dessa forma, queridos irmãos, nós estaremos conquistando terra, né? É isso, não é isso que fala? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, dessa forma mansa, humilde, pregando o Evangelho, orando com as pessoas, nós estamos conquistando território para o reino de Deus. Por isso que o reino das trevas está furioso para conosco, porque nós estamos conquistando terra, com mansidão e com humildade, né? Vamos lá para o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia! O fundamento do reino de Deus é a justiça. Romanos 14, 17, nós falamos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a justiça é a base, né? Salmo 89, dá uma olhada, Salmos 89.
89, versículo 14, que diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então, o fundamento do trono de Deus, ou a fundação do trono de Deus, irmãos, é a justiça e o direito. É a fundação mais sólida e firme que existe nesse universo. A justiça, irmãos, é sólida. Quando eu falo de justiça, é justiça de Deus. Deus, Ele é o padrão da justiça. A justiça é fazer o que é correto na relação sua com as outras pessoas e com Deus. Ser correto, ser adequado, ser certo, sabe? É só isso que eu consigo definir, não sei definir de outra maneira. Mas de qualquer forma, irmão, justiça é a fundação mais sólida que existe. Se você quer construir uma boa casa, contrate um bom engenheiro que saiba fazer claro, não exagere também, mas que faça um bom cálculo para você ter uma casa bem fundada, com fundamentos sólidos. Porque essa parte que fica enterrada, a fundação fica enterrada, né, debaixo do solo, e não aparece, o proprietário que investe o dinheiro fica num desespero, porque você põe dinheiro e não aparece, porque fica tudo enterrado, né? Mas essa parte é a mais importante. Essa parte é que dá toda firmeza, segurança e solidez para a construção. Então a justiça é a nossa base, irmãos. O reino dos céus tem a justiça como a base. No Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Tá? Isaías 9:7. Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. O governo de Deus traz paz, tá? Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmão, justiça é a base para tudo, tá? Então, o reino dos céus também tem a base de justiça. Justiça, já falei, significa ser correto com Deus e com os homens. Os que vivem no reino dos céus não podem usar meios escusos, manobras, meios inadequados, meios tortuosos. E sim, devem ser retos, corretos e adequados no relacionamento com os outros e com Deus. Irmãos, eu detesto quando a gente serve ao Senhor na obra do Senhor. Eu falo com meus cooperadores, eu detesto quando os cooperadores querem usar de politicagem para ganhar espaço na obra do Senhor. Nós temos a justiça como a base. A nossa relação na obra do Senhor tem que ser honesta, tem que ser justa, tem que ser sincera, tem que ser uma relação orgânica. Não é por manobras, por negociatas. Isso Satanás fez, fazendo comércio, negociando aqui, negociando ali, apoio aqui, apoio lá. Irmãos, na obra você não tem nada disso. Nós estamos fundados em cima da justiça. E o fruto da justiça é paz, né? Hebreus 12:11, não vou ler. E o resultado é alegria. Quando se tem a justiça, se tem paz. Quando tem paz, nós temos alegria, tá? Vamos para mais uma bem-aventurança, versículo 7. Versículo 7. Vocês estão percebendo que nós estamos sendo transferidos para o céu? Não é meramente doutrina, não. Estamos sendo transferidos, tá? Versículo 7. Onde está? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Ser justo é dar a alguém o que ele merece. Ao passo que
ser misericordioso é dar a alguém que ele não merece. Isso é ser misericordioso, né? Para o reino dos céus, precisamos não somente ser justos, mas também misericordiosos. A misericórdia triunfa sobre o juízo, está em Tiago 2. Dá uma olhada em Tiago 2. Onde está o Tiago? Tiago 2, depois de Hebreus, né? Tiago 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vocês entenderam? Se você é aquele que é sempre justo, trata os outros sem misericórdia, não é isso? Então Deus vai julgar você também só com juízo. Só duro, né? Duro no duro. Mas se você também aprendeu a ser misericordioso com os outros, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus também vai usar de misericórdia naquele dia para te julgar. Tá bom? Então, irmão, vamos aprender a ser misericordioso. Na verdade, irmão, ser misericordioso, irmãos, é desenvolver empatia, né? Splankinon. Vocês perceberam que o Senhor, ao longo do tempo, já vem trabalhando em nós? Bom, vou chegar lá, peraí. 2 Timóteo 1, dá uma olhada. 2 Timóteo 1. Versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, a casa de Onesíforo, e principalmente Onesíforo, ele não ficou lá sentado na sua casa tranquilamente, ele foi procurar Paulo no meio daquelas aflições todas, sabendo que ele tinha sido já praticamente condenado à morte. E você sabe que naquele tempo, alguém que é perseguido pelo imperador Nero, e se você procurasse ele, você era muito arriscado a também morrer junto com ele, você sabe disso, né? E ser preso. Mas Onesíforo, ele foi procurar, não sabia em qual prisão Paulo estava, procurou de prisão em prisão até achá-lo, ele correu risco de vida. Mas, irmãos, esse usou de misericórdia com Paulo. Paulo, naquela situação em que todos o abandonaram, os da Ásia o abandonaram, os cooperadores não estavam, o mais próximo dele não estavam lá, cada um estava num canto, e ele precisava de conforto, e Deus usou Onesíforo, né, a misericórdia de Onesíforo, para consolar Paulo. Por isso Paulo ora a Deus, Deus use de misericórdia. Irmão, se você e eu usarmos de misericórdia, você se preocupar com o sofrimento dos outros, você se preocupar com o que os outros pensam. Irmão, você se lembra quando nós falamos de Splankinon, né? Quando nós falamos de Senhor em Mateus 9, ele se compadeceu. Compadecer-se é o verbo em grego splankinizomai, é algo que saía das entranhas, é um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão que procedia das suas entranhas, do seu interior. Irmãos, nós precisamos aprender a nos compadecer das pessoas, vendo as pessoas nas ruas sofrendo, não é isso? Precisamos aprender a ter misericórdia. Não, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não, vamos aprender a ter empatia. Às vezes um irmão está do teu lado, padecendo, sofrendo, né? Você vai, bem feito, por que ele né, fez isso, aquilo? Irmãos, vamos aprender a ter empatia
pensar como ele pensa, né? Sofrer com ele, né? Do jeito que ele está sofrendo, e entendê-lo. Tá? Isso vai trazer muita ajuda na igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus, em Colossenses 3, dá uma olhada, Colossenses 3. Eu gosto muito de Colossenses 3. Colossenses 3, né, ele diz assim, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Esse ternos afetos de misericórdia, afetos aqui é splankinon, né? E misericórdia aqui é oikitirmos, tá? Então são quase que sinônimos, ter misericórdia e se compadecer. Irmãos, vamos aprender nos relacionar aqui na igreja, né, uns com os outros. Vamos nos armar, nos encher de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e vamos aprender a suportar-nos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se nós temos alguma mágoa com alguém, alguma raiz de mágoa que está brotando e matando você, irmãos, vamos aprender a perdoar. O perdão liberta e o perdão libera você, né? Perdoai-vos mutuamente se alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, né? E que é o vínculo da perfeição. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos pela misericórdia chegar até o amor e até, né, a perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ó Senhor Jesus, vamos lá, onde estou? Vamos para o versículo 8, vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Mateus 5:8, como diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu gosto mais da tradução de puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês se lembram que eu sempre tenho falado, o Senhor tem nos já feito a transferência, né, para a região celestial. Eu tenho que falar para vocês, irmãos, eu aprecio muito essa palavra que Paulo disse para o Timóteo em 1 Timóteo 1:5, vocês se lembram? Vamos, irmãos, fazer tudo na vida da igreja por amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Irmão, vamos agir dessa maneira pura na igreja, manter o nosso coração puro. Irmão, não deixe ambição, arrogância, soberba, não é isso? Tomar conta e contaminar essa pureza do coração. Nós precisamos manter nosso coração puro. Vocês se lembram em 2 Coríntios 11, versículo 3? Vamos lá ver, né? 2 Coríntios 11, 3, como diz? Quando Paulo fala da Eva, né? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, nós precisamos ter um coração puro e simples para com o Senhor. Na última reunião, na última palavra que eu dei em Campinas, eu mostrei para os irmãos quando o anjo veio a Maria e disse para ela não se assustar, porque, né, o Altíssimo a visitará, e ela então terá um filho, sem ter tido relação com nenhum homem, não é isso? E que a sombra do Altíssimo a cobriria. Então, irmãos, imagina só, se você for essa virgem, essa mulher, você vai começar a indagar: nossa,
as minhas amigas, como é que elas vão pensar? Quem vai acreditar que um anjo me visitou? E vão dizer que eu pequei, vão dizer que eu cometi algum pecado, não é isso? Quem que vai acreditar? Mas a Maria foi simples. Seja feita assim como disseste com tua serva. Irmãos, vamos ser simples. Tudo que vem do Senhor, sim, amém. Tudo que vem do Senhor, seja simples e puro. Receba com pureza, receba com simplicidade. E 2 Coríntios capítulo 2, né? Capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, temos lido também. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de com algumas versões, eu gosto mais dessa tradução, diz assim, com simplicidade, não santidade aqui, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco. Irmãos, nós temos que viver aqui na terra, não com sabedoria humana, porque nós não somos mais dessa terra, nós somos lá do céu. Então, nós devemos viver, irmão, lá do céu. Quem vive no céu, a relação com Deus, irmãos, é simplicidade. A relação com Deus é sinceridade. Não tem politicagem, não tem ambição, não tem orgulho, não é isso? Ali tudo é simples. Vamos aprender a ser simples. Então, esses que são puros, irmãos, vão ser também vão participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, dá uma olhada. Apocalipse 19. Versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, o quê? Resplandecente e puro. Irmãos, a veste refere-se à conduta, ao nosso viver. Nós temos um corpo para viver aqui na terra, mas o nosso ser está no céu. Então, o que nós vivemos aqui na terra manifesta a nossa origem no céu. Por isso que o nosso viver também é resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E se você tiver essa veste pura, resplandecente, irmãos, você vai participar das bodas do Cordeiro, que só os vencedores participarão. Isso no final dos tempos. E você também fará parte do exército que vai, na última guerra de Armagedon, derrotar Anticristo, seus seguidores, aqui no capítulo 19 ainda de Apocalipse, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Bem-aventurados os puros, né? Os puros de coração, porque verão a Deus. Eles verão a Deus, né, nas bodas do Cordeiro, também, né, no exército de Anticristo. E vamos para mais uma bem-aventurança que eu preciso terminar. Mateus 5. Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmão, Satanás, ele é o que instiga a rebelião. Ele é o que provoca inimizade, provoca intrigas. Lá eu não vou ler, se você tiver tempo em casa, Daniel 8, 23 e Daniel 11, 21, anotem, né? 8, 23 e 11, 21, você vai ver qual é a característica principal de anticristo que virá. O anticristo, ele será o homem de intrigas. Ele será especialista em intrigas. Ele tomará o reino com intrigas. Irmãos, na vida da igreja, o que mais prejudica são pessoas que causam intrigas, são pessoas que causam inimizade, são pessoas que propagam fofocas, propagam palavras que
cria inimizade entre os irmãos. Irmãos, nós não somos desse tipo. A nossa natureza é celestial. Nós somos pacificadores, né? Provérbio 24:8 também você vai ler. É aquele que cuida em fazer o mal, é mestre de intrigas, né, lhe chamarão. Então nós não somos mestres de intrigas, nós somos pacificadores. Hebreus 12:14, vale a pena ler, vamos ler. Hebreus 12:14. Como diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós queremos ver o Senhor, então nós precisamos ser pacificadores. Irmãos, se tem algum fogo pegando no relacionamento entre dois irmãos ou no casal, você não vai pôr combustível, né, para pegar mais fogo ainda. Você precisa ser um pacificador, tá? Então vamos lá. Bem-aventurados os versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, com relação a pacificadores, nosso Deus é Deus e paz, está em Romanos 15:33, Romanos 16, versículo 20, tá? Por falta de tempo, vocês deem em casa. E os perseguidos por causa da justiça, e deles é o reino dos céus, a justiça, irmãos, e o direito são fundamentos do trono de Deus. Já li isso para vocês, em Salmo 89:14 e 97:2. O mundo hoje jaz no maligno, 1 João 5:19, e esse mundo está cheio de injustiças. E nós somos o povo do reino dos céus, que vive na esfera celestial de justiça. Nós seremos perseguidos nesse mundo, pelo fato de nós sermos do povo do reino dos céus, né? E bem-aventurado, versículo 12 e 13, já terminando da última bem-aventurança, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A perseguição, irmãos, agora nessa bem-aventurança, é por causa de Cristo, por causa do nosso Rei do reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Você tem que enxergar que existe uma luta de dois reinos. E nós estamos no fogo cruzado, nós estamos lutando do lado do reino dos céus, né? E a nossa luta é contra o império das trevas, Colossenses 1:13, vocês se lembram disso, né? Então a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, né, nós devemos lutar, essa luta permanecendo na esfera celestial. Não queira lutar contra o nosso inimigo, que não é sangue nem carne, na esfera terrena. Nós vamos estar lutando contra o crocodilo, o jacaré, no pântano, que é o terreno dele. Nós não somos daqui, nós somos do céu, né? Então devemos sair do plano terreno, da esfera do sangue e carne. O objetivo, irmãos, é fazer da vida da igreja em Filadélfia o quartel-general celestial dessa guerra de reinos. Assim, introduzimos o reino de Deus na terra. Irmão, preparei um monte de versículo e vou ler talvez na outra mensagem. Então, irmãos, nós estamos em Sião. Sião é o nosso quartel-general para essa luta, essa guerra. Satanás declarou guerra contra nós, nós também declaramos guerra contra ele. E a nossa luta é a partir do Monte Sião, da fortaleza de Sião, para defender o reino e trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Mas nós não lutamos com carne e sangue, não lutamos na esfera terrena, nós precisamos ir para a esfera celestial. Vamos reaver o reino de Deus aqui de volta. A nossa luta, irmãos, a nossa arma é pregar evangelho. Nós vamos pregar mais evangelho ainda, mais comportores nas ruas, mais jovens no Avança Jovem, mais mulheres sendo cuidadas nas conectadas, mais adolescentes e
e crianças também participando de orar pelas pessoas, mais pessoas, contatos trazidos para a rede de cuidado, e mais pessoas indo nas ruas, né, na Comportagem por Hora ou por oportunidade, pregando o Evangelho, irmãos, resgatando as pessoas para Deus. Irmãos, isso é que nos faz vencer essa guerra. Deus abençoe vocês e faça de nós essa mulher virtuosa, não preguiçosa, e vai fazer a tarefa para trazer o nosso rei juiz de volta aqui na terra. Amém.